Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de eletrônica, mais especificamente a nossa série sobre diodos. Então a gente viu no vídeo anterior uma simplificação, uma idealização, onde a gente considerou que o diodo, quando estava diretamente polarizado, ele era uma chave fechada, e ao estar inversamente polarizado, ele era uma chave aberta. A gente vai ver nesse vídeo aqui, aquilo era uma aproximação, na verdade, e que na prática a gente tem uma queda de potencial de 0,7 volts para que o diodo conduza quando diretamente polarizado, e quando ele estiver reversamente polarizado, ele vai ter uma corrente, ainda que muito pequena, ainda existe lá alguma correntinha que passa pelo diodo, embora desprezível. Essa situação que eu acabei de descrever, ela está aqui nesse gráfico, ela está contida nesse gráfico. Então a gente pode ver aqui três diferentes regiões no gráfico da operação do diodo. A primeira região é a região de polarização direta, nós estamos trabalhando então no primeiro quadrante. A segunda é a reversa e a terceira então é a região de ruptura. Meu gráfico está fora de escala, então as coisas eventualmente podem parecer maiores do que elas realmente são. No caso da polarização direta, para que eu tenha uma condução plena, então no diodo eu preciso que esse potencial aqui seja maior do que 0,7 volts. Se ele for menor do que 0,7 volts, eu não tenho ele ainda em condição de condução, ele não está conduzindo. Essa curva é uma curva exponencial, nós vimos no vídeo anterior, isso não muda na idealização para o caso real. Eu tenho um crescimento exponencial, um crescimento rápido da corrente, então nós precisamos ainda limitar a corrente quando o diodo estiver então conduzindo. A outra região é a região quando eu tenho uma tensão negativa aplicada no diodo, que significa que essa polaridade está invertida. Então, quando eu aplico uma tensão negativa, eu tenho uma circulação muito corrente, que está exagerada aqui no meu desenho, e a corrente reversa, corrente de saturação. Então, é quase uma chave aberta. E, finalmente, eu tenho a região de ruptura, que ela deve ser evitada para a maioria dos diodos. Mas existe um diodo em particular, o diodo Zener, que também nós vamos ver mais para frente, que ele é projetado para trabalhar nessa região e não por um acaso ele serve como um regulador de tensão. Não vou entrar no detalhe agora, a gente vai ver isso aí mais para frente. Aqui a gente tem a equação do diodo que está descrevendo aquela curva. Do jeito que ela está escrita aqui, ela serve para a região de polarização direta. Então, do jeito que ela serve para essa... Ela está representando melhor essa porção aqui. Então, a corrente do diodo é igual a IS, que é a corrente de saturação, uma corrente muito pequena que depende muito da temperatura, depende inclusive da seção transversal do diodo. Então, diodos maiores e menores eles têm diferentes valores de corrente de saturação, nós vamos ver no exercício isso daí. Corrente de saturação vezes a exponencial da tensão, dessa tensão que está aplicada aqui no diodo, dividido por um fator N vezes a tensão VT, que é chamada tensão térmica, menos 1. Aí você faz a distributiva aqui. Na verdade, então, você tem duas parcelas. Essa corrente é feita de duas parcelas. Uma é IS vezes EVNVT, menos IS. Como essa corrente IS ela costuma ser muito pequena, desprezível, face à corrente envolvida no circuito, normalmente a gente ignora, nós vamos fazer isso no exercício, nós vamos ignorar esse menos 1, e essa equação vai se reduzir a IS-EV dividido por NVT. Então, esse VT, ele é uma tensão chamada tensão térmica, K vezes T dividido por Q. O K é uma constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. O T é a temperatura em Kelvin, então tem que transformar de graus Celsius para Kelvin. E o Q é a carga do elétron, certo? A gente não vai ficar fazendo essa conta. Temperatura ambiente, nós vamos considerar esse valor aqui de 25 milivolts. É o que vai estar aí nos exercícios. O N varia de 1 a 2, depende do processo de fabricação, se o cilindro é de silício ou de germânio, por exemplo, do material que é feito o diodo. A gente vai trabalhar sempre com diodo de silício. Nós vamos, em geral, assumir que ele é um valor 1. Então, aqui, como eu acabei de explicar, como a corrente geralmente é muito maior do que a corrente S, essa equação se reduz a apenas um fator.
Fica IS, EV, NVT. Se você aplicar o logaritmo dos dois lados, você inverte. Se você quiser em termos de tensão em vez de corrente, a tensão é NVT, L, NI e S. A gente vai usar bastante também desse jeito aí. Quando eu estiver na região reversa, a corrente ela é praticamente igual a menos IS. Então vamos ver aqui nessa equação o que acontece quando eu estou na região reversa. Se eu estou na região reversa, essa tensão aqui ela é negativa. Então é menos, esse exponencial tem um fator negativo lá. Então isso aqui vai decrescer muito rápido, esse fator aqui vai desaparecer, praticamente desaparecer. Então quando eu fizer a distributiva, eu tenho IS vezes quase nada, e S vezes menos 1. Então esse fator aqui vai prevalecer, a gente pode considerar aproximar a corrente reversa igual a menos IS. Certo? Aqui tem alguma explicação bem rápida sobre a região de ruptura, mas é basicamente o que eu já expliquei. Então vamos ver dois exemplos aqui de aplicação do que eu acabei de falar, da equação do que eu acabei de falar. Então nesse primeiro exemplo eu tenho uma fonte de corrente, 3 diodos em série, o último está aterrado. E eu tenho aqui uma saída onde eu vou medir a tensão V0. Então imagine que eu vou colocar um multímetro aqui, uma ponta no T, uma ponta no V0, e eu vou medir essa tensão de saída. Ele quer saber no problema qual é a corrente dessa fonte quando eu medir aqui um V0 de 2 volts. Essa é a primeira condição que ele está perguntando. A segunda, ele está falando que se eu tiver uma corrente de 1 mA sendo drenada para uma carga aqui, qual é a diferença de tensão que eu tinha entre os 2 volts e a tensão que eu tenho agora que eu estou drenando essa corrente para uma carga. Então, os três estão em série. Então, primeira parte do problema, ele quer que isso aqui seja 2 volts. Ele diz também lá que os diodos são idênticos. Se eles são absolutamente idênticos, eles têm todas as mesmas características, mesma seção transversal, mesma queda de tensão, tudo igual aos três. Então eu vou dividir, se ele quer saber 2 volts, como eles estão em série, eu tenho 1/3 da tensão em cada um deles. Isso é um divisor de tensão com diodos. Eu vou dividir 2 por 3. Nesse primeiro momento eu não tenho corrente indo para cá, isso aqui está aberto. Eu estou só medindo a tensão disponível lá na saída do circuito. Vou utilizar a nossa equação, I igual a IS e tensão N VT menos 1. Para a temperatura ambiente, eu vou considerar, como eu falei, a tensão térmica, esse VT, de 25 mV. Aplicando a equação, ele diz que a corrente de saturação é 10 elevado a menos 14, e para a gente considerar o N também igual a 1. Então, IS é 10 a menos 14, exponencial 2 volts dividido por 3, então eu tenho 2 dividido por 3, porque eu estou calculando a corrente em um diodo, como eles estão em série, é a mesma corrente. Então, 2 volts dividido por 3, com a tensão de um diodo, dividido por N, que é 1, 25 milivolts menos 1. Eu vou chegar numa corrente de 3,8 mA. Então eu tenho essa aqui igual a 3,8 mA. E aí eu tenho 2 volts aqui. Esses 2 volts estão divididos igualmente entre esses 3 diodos. Na sequência do problema ele pergunta qual é a diferença de tensão que eu vou medir aqui no momento que eu conectar uma carga e eu tiver uma saída de 1 mA para a carga. Então a fonte continua fornecendo os 3,8 e a corrente que está indo para o diodo, essa corrente que está indo para a série de diodos é 2,8 mA. Lei dos nós aqui, isso aqui é um nó, tenho 3,8 chegando, 1 saindo para lá, 2,8 indo para baixo. Então a gente aplica aquela nossa equação para descobrir a tensão em cada diodo. Essa equação aqui é válida para diodos, né? Então eles são iguais, eu vou descobrir a tensão em um deles, utilizando aquela equação. Depois eu vou multiplicar essa tensão por 3 e eu sei quanto é a tensão que eu tenho agora. Então VN
NVT, Ln de I, dividido por IS. N é 1. VT é 25 milivolts, então 25 vezes 10 a menos 3, eu botei o 10 menos 3 lá no final. Ln da corrente, que é 3,8 menos 1, é 2,8, 3,8 menos 1, vezes 10 a menos 3 é miliampere, dividido pelo IS, que é 10 a menos 14, certo? Na verdade é isso aqui, né? 10 a menos 14. Então eu vou encontrar uma tensão de 0,659 volts. Eu tenho 3, então o meu novo V0 é 3 vezes 0,659. Eu vou encontrar 1,977 volts. Eu tinha 2 volts antes, então 2 menos 1,977 volts. Eu vou encontrar uma variação de tensão de 23 milivolts na medida em que eu conectei uma carga ao circuito. Aqui a gente tem um exercício um pouquinho mais complexo. A gente tem duas fontes de corrente. Uma está me dando uma corrente de 10 mA e a segunda está me dando uma corrente de 1 mA. Dois diodos, e ele diz no problema que a área da seção transversal do diodo 1 é igual a 10 vezes a área da seção transversal do diodo 2. Então nós já sabemos de antemão que a corrente de saturação do diodo 1 vai ser igual a 10 vezes a corrente de saturação do diodo 2. Nós vamos fazer aquela aproximação por simplicidade. A corrente é muito maior do que IS, então nós vamos usar a equação nessa forma reduzida. E o nosso VT a gente vai considerar lá os 25 milivolts. Bom, agora a gente tem que entender o circuito. Ele está pedindo para calcular essa tensão V. Esse diodo está em série com a fonte de corrente. Então, a corrente nesse diodo é a mesma corrente da fonte de corrente. Acho que eu falei fonte de tensão, eu falei errado aí. Então, a fonte de corrente está impondo a corrente aqui nesse ramo do circuito. Então, a corrente no diodo D1, ela é 1 mA. Aqui eu tenho um nó. Eu tenho um nó aqui. Então, saiu 1 mA para lá. E estava chegando 10 dessa corrente. Então passou 9 para cá. Então nós sabemos a corrente reinante aí em cada um dos diodos. Bom, agora eu vou colocar os números nessa equação para os dois casos e vou dividir uma equação pela outra. Eu vou ter um sistema de equação, né? Então eu vou dividir uma pela outra. Então ID1 dividido por ID2 é IS1, que nós sabemos que corresponde a 10 IS2, vezes Z, V1, dividido por N, VT. E o ID2 é IS2, EV2, dividido por N, VT. Bom, aí cancela aí o IS2, e eu fico então com E10, V1 menos V2, né? Isso aqui vai lá para cima, V1 menos V2, N, VT. Vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então eu fico com o logaritmo de ID2 dividido por ID1 igual a 10 V1 menos V2 dividido por N, VT. Eu quero saber a tensão. Então vamos ver o que é esse V1 menos V2 aqui dentro do nosso circuito. Então veja, quando a corrente ela é percorre esse V2, eu vou ter uma queda de tensão que corresponde ao V2 que eu calculo por essa equação da tensão aí. Então aqui eu tenho V2. Isso aqui é o mesmo fio. E aí eu tenho uma nova queda de tensão quando eu passo nesse diodo, que é uma queda de tensão de V1. Então aqui eu tenho o quê? V2 menos V1. Então aqui é V2 menos V1. Eu estou calculando V1 menos V2. Então o que é isso aqui? É menos V. Essa equação aqui está me dando menos V. Certo? Bom, então voltando aqui eu fico com menos V. Faço a substituição numérica lá. 2 vezes 25 vezes 10 a menos 3 dividido por 10. Ln de 1 sobre 9. Menos V é igual a menos 0,11 volts. Então o V
é igual a 0,11 volts, certo? Se eu tivesse invertido aqui, tivesse feito ID2 sobre D1, eu não teria acontecido esse menos V, ia vir com V direto, certo? Mas não tem diferença nenhuma. Então eu fico com a tensão de 0,11 volts. Isso é muito importante aqui entender essa parte das fontes, senão você não consegue resolver o problema, certo? Espero que tenha ficado claro, então. Eu vejo você no próximo vídeo.